salve! Eu sou a Simone Nascimento e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Julho das Pretas. Esse calendário e essa hashtag que está mobilizando na internet há muitos anos e que se trata de um calendário coletivo entre o movimento de mulheres negras brasileiras para pautar a nossa luta diária e feita durante todo o ano no centro das discussões políticas do Brasil. Esse calendário, cheio de atividades, ações e discussões sobre as nossas lutas, ele culmina no dia 25 de julho, que é o Dia da Mulher Afro-Latino-Americana e Caribenha, e no Brasil é o Dia Nacional de Teresa de Benguela, uma quilombola, e também o Dia da Mulher Negra. Então, se você quer saber como começou esse calendário Julho das Pretas, essa hashtag que está mobilizando na internet mulheres negras de todo o Brasil, e também como esse rolê tá rolando agora no mês de julho, se liga nesse vídeo. Mulheres negras brasileiras, em primeiro lugar eu lembro da minha mãe, uma mulher negra. Depois eu lembro da minha avó materna, uma mulher negra também. E minha mãe, eu, a minha avó, nós, mulheres negras brasileiras, somos maioria da população do Brasil, né? Segundo o próprio IBGE, mais de 25% da população, o que dá em torno de 55 milhões de brasileiras. E mesmo assim, a gente está nos piores lugares da desigualdade social brasileira, nos piores índices da violência e longe dos espaços de decisão e poder dos rumos do Brasil e dessa democracia que a gente vive. Eu trouxe até alguns dados para falar isso para vocês. Pra vocês terem uma noção, apesar da gente ser 55,6 milhões, como eu falei, da população, e chefiarmos 41,% das famílias brasileiras, mesmo assim a gente recebe em média 58,2% a menos do que as mulheres brancas. Além disso, o Atlas da Violência de 2019 mostrou que em 2017 nós éramos 66% das vítimas de feminicídio, ou seja, da violência contra as mulheres no Brasil, que leva inclusive à nossa morte, né? Então, também durante a campanha Mulheres Negras Decidam, que era uma pesquisa feita em 2018, apontou que dos 513 parlamentares, apenas 10 eram mulheres negras. Não à toa, a gente pensar isso a nível municipal, a nível estadual, a gente lembra, por exemplo, da Marielle Franco, que apesar de ser uma das mais votadas do Rio de Janeiro e uma das poucas mulheres negras da Câmara de Vereadores do Rio, foi brutalmente assassinada por ter questionado essa estrutura racista e patriarcal. Além disso, antes da pandemia do coronavírus, nós, mulheres negras brasileiras, já éramos as maiores entre o número de desempregados. Na pandemia, a coisa ficou ainda pior. Além do desemprego que aumentou para todos os trabalhadores, com certeza aumentou mais para as trabalhadoras negras, e os piores postos de trabalho também já eram nossos. Então, a gente pode lembrar, por exemplo, o caso da Mirtes, que é aquela empregada doméstica de Recife que estava trabalhando durante a pandemia do coronavírus, ou seja, sem direito ao isolamento, na casa da Sari e do marido dela, que é o Sérgio Hacker, que nós não podemos esquecer, que é prefeito de Tamandaré, do PSB, e ela estava trabalhando na casa dessas pessoas, num prédio de luxo, teve que levar o seu filho, porque estava sem creche durante a pandemia do coronavírus, ou seja, uma trabalhadora negra, chefe de família, sem poder deixar seu filho na creche porque está numa pandemia, ela mesmo assim tem que trabalhar, e ela, enquanto foi passear com o cachorro dos patrões, deixou o filho Miguel aos cuidados da Sari Corte Real, que descuidou do menino, colocou num elevador sozinho e ele caiu do 9º andar de um prédio luxuoso lá de Recife. Essa mulher, ela pagou 20 mil de fiança, saiu no mesmo dia e até agora ela não foi culpabilizada pela morte do Miguel, e a Mirth segue sem nenhum apoio durante a pandemia. Esse é um caso duro, mas que mostra a realidade das mulheres negras do país. O mais pesado é que nessa imagem da Mirtes, mulher negra empregada doméstica, a gente consegue ver um simbolismo e uma imagem que não se desloca além do tempo secular das mulheres negras, desde que a primeira mulher negra foi trazida de África à força escravizada para servir ao colonialismo e servir ao império e à Casa Grande. Então, até hoje, as mulheres negras estão
neste posto social da sociedade e assim nós somos julgadas. Mas essa opressão secular que eu falei contra as mulheres negras, que reúne a desigualdade de gênero, que é o machismo, e a opressão racial, que é o racismo, contra os nossos corpos e as nossas vidas, faz gerar há muitos e muitos anos e séculos no Brasil a auto-organização das mulheres negras em torno de luta por mais direitos para as mulheres negras, mas também para suas comunidades inteiras, como nos disse Angela Davis. Além disso, essa auto-organização das mulheres negras brasileiras fez com que nós tivéssemos aqui no nosso país diversas referências da luta internacional em torno dos nossos direitos, como por exemplo Lélia Gonzalez, Sueli Carneiro, Luísa Bairros, que me daria um vídeo inteiro só para falar sobre elas aqui no canal, e eu pretendo falar sobre isso. E esse movimento, ele não existe só no Brasil, apesar de ser muito grande e representativo aqui. Pra vocês terem uma noção, em 1992, o ano que eu estava nascendo, sim, eu tenho 27 anos, aconteceu na República Dominicana um encontro de mulheres afro-latino-americanas e caribenhas que inclusive decidiram pela construção do dia 25 de julho como uma data de mobilização e luta conjunta das mulheres negras aqui nesse nosso continente que viveu um processo colonial de escravização que nos marca em violências históricas até hoje. Para além desse dia ter sido oficializado em 1992 por mulheres negras, como eu falei, de vários países, aqui no Brasil, em 2014, essa data também foi oficializada como um calendário nacional pela ex-presidenta Dilma Rousseff, que atendeu uma reivindicação histórica das mulheres negras desde 92, transformando o 25 de julho aqui no Brasil como o Dia Nacional de Teresa de Benguela e Dia da Mulher Negra. Né? A Teresa de Benguela, uma quilombola do Quilombo do Quariterê, também merece um vídeo só sobre ela aqui no canal. E é dessas resistências todas que surge em 2013 o calendário Julho das Pretas, pelo Odara, que é um instituto de mulheres negras lá na Bahia, que reuniu diversos coletivos de mulheres do Nordeste, para além da Bahia, para fazer uma ação conjunta de luta, de debate, discussões. E primeiro elas foram pioneiras nesse Julho das Pretas, que tem aí várias edições. Depois disso, as mulheres negras brasileiras, que se articulam, como eu falei, há muitos e muitos anos, desde lá da Coordenação de Mulheres Negras, há 30 anos atrás aqui em São Paulo, ou ainda o primeiro encontro de mulheres negras que rolou há 30 anos atrás a nível nacional. Em 2015 houve o processo de construção da Marcha das Mulheres Negras, que levou mais de 50 mil mulheres para Brasília no dia 18 de novembro, e fez com que o período anterior, anos anteriores, 2013, 2014, esses vários coletivos de mulheres negras brasileiras se comunicassem, se articulassem, trocassem muita ideia, e a partir daí, essa ideia do Odara se espalhou por todo o Brasil. Esse Julho das Pretas tomou conta das agendas do movimento de mulheres negras brasileiras, fazendo com que, por exemplo, a Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, que é o grupo de articulação que levou mulheres de São Paulo para essa marcha que eu falei em Brasília em 2015, tenha trazido o calendário Julho das Pretas aqui para o estado de São Paulo também, que é onde eu participo de ações do movimento de mulheres negras aqui na capital e em todo o estado de São Paulo. Aliás, para você conhecer mais sobre essas atividades, ver como elas estão rolando agora, os movimentos de mulheres negras todos que estão organizando elas, eu indico que vocês acessem o site do Odara, o Instituto da Mulher Negra, e também acesse o Facebook da Marcha das Mulheres Negras de São Paulo, se você for de São Paulo como eu. Gente, então, como vocês viram nesse vídeo, eu falei sobre nós, mulheres negras brasileiras, como o Julho das Pretas tem a ver com a nossa resistência nacional da auto-organização do movimento de mulheres negras, mas para além disso eu quero dizer para vocês que ao longo desse mês eu vou fortalecer a hashtag do Julho das Pretas aqui no meu canal, trazendo conteúdos, tanto no É Nós por Nós de quinta-feira, como nos vídeos semanais do canal, sobre a luta e a resistência das mulheres negras. Então, se você gostou deste tema de discussão, quer continuar acompanhando esse debate aqui no canal, por favor, se inscreva no nosso canal, positive esse vídeo, ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. Além disso, não deixe de compartilhar o vídeo de hoje com o seu quilombo, com o bonde todo, para fortalecer essa produção de mulheres negras em marcha. Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!